Você pensa que a agilidade está relacionada somente a métodos? Você acredita que implementando um Scrum ou um Kanban, você vai conseguir atingir os resultados dentro da sua organização ou até mesmo dentro do seu time? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá, eu sou Júnior Rodrigues, estou aqui no 11º vídeo da nossa série Drops Diários de Liderança e hoje nós vamos falar sobre Mindset Ágil. É super importante a gente falar sobre esse tema porque cada vez mais a gente entende dentro desse mundo complexo de transformações que a gente vem demonstrando aqui para vocês que é necessário ter uma liderança que compreende essa necessidade de transformação e abraça esses princípios ágeis para que a gente consiga, então, fazer com que a organização, então, ela comece a produzir mais resultados. É super importante a gente deixar claro que o método, seja um framework ou uma metodologia ou algo similar, ele é somente um meio, como o próprio nome já diz, e não um objetivo em si. Então, muitas das vezes, quando a gente está falando de agilidade dentro das organizações, as pessoas se preocupam primeiramente com a implementação de um desses métodos que a gente conhece no mercado, seja um framework Scrum, seja um método Kanban ou até outros menos conhecidos ou menos utilizados, mas que acabam servindo a um propósito dentro da organização. E quando a gente fala sobre isso, é importante a gente deixar claro que muito mais do que fazer, que é justamente utilizar essas práticas, esses métodos, que é uma ponta final aí da nossa implementação, da nossa adoção da agilidade dentro da organização, é mais importante que a gente seja. E quando a gente fala isso, a gente está falando de impregnar em nós, né, na nossa característica, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no comportamento dos nossos times, das pessoas que atuam dentro da organização, esses princípios e valores nos quais estão baseados a agilidade. E aí, é claro, quando a gente fala desses princípios e valores, a gente tem que remeter ao Manifesto Ágil, que até mesmo para muitos, ele já está até um pouco defasado, até pelo fato dele ter sido originado dentro da área de desenvolvimento de software, mas é ainda muito relevante. É claro que a gente tem que olhar para o Manifesto Ágil e compreender que ele foi criado dentro de uma realidade e expandir o seu conceito para que ele possa ser aplicado para toda a organização ou para outras áreas da organização, e não somente para uma área específica de desenvolvimento de software. E ali, obviamente, a gente está falando sobre aspectos de colaboração, de adaptação, de interação entre as pessoas e que a gente consiga, então, muito mais focar na entrega de resultado, mais do que a gente ficar preocupado com um plano, com uma documentação abrangente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, mas é simplesmente para deixar claro para vocês o seguinte: é importante a gente se impregnar desses valores, a gente adotar esses valores e princípios e promover isso dentro do nosso time para que a gente então consiga exercer uma liderança que seja verdadeiramente ágil e a gente consiga ajudar o nosso time a alcançar cada vez mais resultados. Gostou desse vídeo? Vem com a gente então no próximo. Um abraço!